Estamos aqui mais uma vez no plantão espiritual da nossa igreja de Nazareno. Hoje estou aqui eu, César e mais a Leila, somos diáconos da igreja do Nazareno. Vamos trazer uma palavra para o coração de cada um de vocês, amém? A palavra está no livro de Ezequiel, no capítulo 34, do versículo 1 e 10, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pastos para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem a procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pastos para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para não lhes sirvam de pasto. Amém? Amém. Essa passagem aqui, quando fala dos pastores, é do pré-exílio, fala dos reis, dos pastores, né? Dos sacerdotes, né? Que eles levavam, eles tiravam aproveito da situação que eles tinham, né? De líderes, ao seu próprio interesse, né? Mas o que eu queria dizer para vocês nessa passagem, vamos fazer uma explanação de algumas coisas. O médico cura doentes, não é? Os professores ensinam a quem desejam aprender, né? Advogado defende suas causas, né? Como se diz agora, o arquiteto ele projeta um ambiente melhor para você viver, né? O padeiro faz os pães para nós nos alimentarmos. O agricultor planta o alimento para nós sobrevivermos, né? Agora, você imagina numa situação onde os médicos vissem só para o lado deles e trabalhassem só em prol deles, cuidar da saúde só deles, e da sua família. Os professores se preocupassem só em aprender mais e mais e mais, né? Como seria? Como cristãos, a responsabilidade de pensarmos no outro, na nossa atividade diária, é redobrada. Nós temos que pensar no próximo. Não aqui como tá narrando aqui os pastores, os líderes, né, lá de trás do Antigo Testamento, lá viam só o seu lado, o seu umbigo, né? A leitura de hoje fala de pastores que tinham um cargo a prover, ele tinha que prover o alimento para as pessoas e não provia, água, proteção às suas ovelhas, ele não protegia, deixava ela ao léu, soltas, né? Mas a Bíblia, ela compara
quando nós falamos de ovelhas, né? A Bíblia compara nós em ovelhas perdidas, lá em Mateus 9,36 fala sobre isso, né? Que Jesus veio para cuidar das suas ovelhas, né? E a figura do pastor, ela acompanha um início, que quando Jesus nasceu, que os pastores foram visitar ele, lá naquela manjedoura, né? naquele lugar precário, quando ele nasceu, os pastores visitaram ele, né? E o nosso maior pastor foi quem? Jesus Cristo. Ele é o nosso maior pastor. Ele veio para cuidar das suas ovelhas. Mas também naquele momento que Jesus ele indagou com Pedro, lá em João 21,16, que ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? 3 vezes, né? Até que Pedro falou: Senhor, eu amo, então apacenta minhas ovelhas. Naquele momento que ele deu aquela ordem para Pedro apacentar as ovelhas dele, eu vejo que ele está dando autoridade para nós como cristãos de apacentar as ovelhas que estão desgarradas, das ovelhas de Jesus. Esse é o trabalho que ele deixou para nós buscarmos aquelas que estão perdidas, aquelas que estão desamparadas, aquelas que estão sofrendo, estão sozinhas, que estão machucadas. Aqui fala aqui no 4, a fraca não fortalecesse, a doente não curasse, a quebrada não ligasse, a desgarrada não tornasse a trazer, e a perdida não buscasse, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão nessa situação, estão fracas, estão doentes, estão afastadas, estão longe, mas o que nós estamos fazendo para essas ovelhas? Será que nós estamos agradando a Jesus? Será que nós estamos fazendo o que ele pediu para Pedro, apacentar as ovelhas dele? Se nós pararmos para pensar, eu acho que nós deixamos a desejar muito disso aí. E nos versículos mais adiante fala do cuidado que o Senhor tem com as suas ovelhas. Lá no 16 ele fala, no 15 fala assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las eis com justiça. Amados, se nós não fazermos, se eu não fazer, vocês não fazerem, Jesus vai levantar pessoas que façam. Amém. Porque o seu reino, o ministério de Jesus não vai parar por causa de mim, de vocês, de nós que não fazemos isso, que nós não buscamos, não ouvimos, não atentos ao que ele fala, apacentar minhas ovelhas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dentro da igreja, nós ouvimos a palavra, nos alimentamos, nos fortalecemos, perdão da palavra, saímos até arrotando a palavra, mas nós somos presos, nós não estamos falando muito da palavra de Deus para as pessoas. Tem tantas pessoas precisando de uma palavra, precisando de um abraço, uma simples palavra: Jesus te ama, estou aqui com você. Nós somos aqui, a maior parte das pessoas dentro da igreja são construtores de muros. O que é construtor de muros? Constrói, fica dentro de 4 paredes. E o que Jesus pede o quê? Que nós saímos para fora e somos construtores de pontes, levar a palavra àquelas pessoas que estão necessitadas, né? Eu fui alcançado dessa maneira quando foram falar da palavra de Deus para mim, que me tocou no meu coração, que eu vim conhecer. Então, por isso, nós não podemos nos deixar à vontade, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que ir atrás, correr atrás, fazer o que Jesus pediu. Nós não temos que fazer igual os falsos profetas, esses pastores que foi narrado aqui nesse capítulo, nesses versículos aqui. Nós temos que ter compaixão
Nós temos que sentir mais amor nas pessoas. E que nós vimos nas datas de hoje, na Bíblia fala que o amor se esfriaria, e se esfriou mesmo. E o que eu vejo que está precisando, o que está acontecendo agora, esse negócio aí desse vírus, esse coronavírus aí, pessoas se aquebrantando, pessoas se preocupando com o próximo, procurando ajudar, e tu vê pessoas direto arrecadando alimentos, levando um alimento, alguma coisa que precisa para as pessoas. Nós estamos vendo bastante disso, isso é bom. Eu acho que isso é o tempo que Jesus está dando para nós, nesse tempo de quarentena, de ficar nas nossas casas, nós refletirmos na palavra e ver aonde que nós estamos errando, nos fortalecendo e pedindo força para Deus, nos pedindo força para que nós possamos prosseguir nesse ministério que Jesus deixou para nós. Nós não podemos guardar dentro de nós tudo que nós aprendemos, que nós sabemos. Nós temos que passar para as pessoas. Nós temos que buscar força, buscar sabedoria. Lá no livro de Isaías 54, ele fala assim, 54:2, fala assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não os impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Quando fala de firmar as estacas, o que é? Nós não firmarmos na palavra de Deus, é nós ficar firme na palavra de Deus, nós não balançar nem para lá nem para cá, nós temos que estar firme na palavra de Deus, porque onde Deus tirou nós do lamaçal do pecado, Ele colocou em terra firme, em rocha. Nós temos que firmar nossas estacas nessa rocha e prosseguir. E quando fala estender as nossas tendas, é ver lá no horizonte, ver as pessoas, meu ministério. Nós temos que ter olhos de águia, não olhos de galinha, ficar olhando para baixo, olhos de águia lá na frente. Nós temos que buscar nosso crescimento. É isso que Jesus pede. Nós crescermos e para nós ajudar pessoas que estão necessitadas aí fora. Amém. Pessoas que querem, que precisam, que estão morrendo, sempre tem uma oportunidade de ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um. E cabe a nós a levar essa palavra e a falar também. Falar essa palavra das pessoas. Lá em 1 Crônicas 4, 9, 10 fala da oração de Jabes. Ele fala: Senhor, estenda minhas fronteiras. A gente precisa de um crescimento, estender nossas tendas, estender nossas fronteiras. É um crescimento espiritual que nós temos que buscar nesse momento que nós estamos em casa. Nós não podemos voltar dessa quarentena da mesma maneira que nós começamos. Nós temos que sair daqui dessa quarentena modificados, restaurados, transformados, avivados para o que tem lá para frente. Amém. Porque grandes coisas Deus tem nas nossas vidas. Amém. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.